Cordiais saudações, em nome de Jesus. Com a permissão e com a bênção de Deus, nós apresentamos mais um número dessa série Assuntos Polêmicos e Diversos, onde nós tratamos e discutimos algumas questões relacionadas ao mundo religioso, especialmente aos adeptos do cristianismo, dentro de uma conceituação histórica e também algumas questões relacionadas à Igreja de Cristo. Nós vamos hoje tratar de um tema que é sempre oportuno e recorrente, sobre o Natal. Os cristãos devem ou não celebrar o Natal? Bom, a minha resposta de cara é não. Os cristãos que têm como autoridade o Novo Testamento, a Bíblia, o Novo Testamento, não devem celebrar e não devem compactuar com esta festa. Essa festa é uma festa tradicional que tem origem no catolicismo apostólico romano. E eu vi hoje no Facebook uma publicação do pastor evangélico Silas Malafaia, onde ele apresenta, até de forma bastante irônica, um vídeo breve, uma explanação bem breve, onde ele afirma, como eu disse de forma bem irônica e descontraída, que aqueles que se opõem, aqueles que discordam com a prática dessa festa nominada Natal, estão totalmente equivocados. Ele cita um texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, também, né? Existe outro texto lá em Mateus, capítulo 2, que falam sobre o nascimento de Jesus. Claro e evidente que esses textos estão fazendo menção a este momento de grande importância no início ali da vinda de Jesus a este mundo, para mostrar que ele nasceu como todos nós, nasceu de uma forma humana, vamos colocar assim, seguindo a sequência natural em que todos nós passamos quando viemos a este mundo. Então, os autores ali desses evangelhos, inspirados pelo Espírito Santo, eles fazem menção a este fato de grande importância dentro da história da vinda do Filho de Deus a este mundo. Ponto. O objetivo dessas narrativas é apenas isso, é dar a vinda do Filho de Deus aqui, ou registrar as diversas etapas pelas quais o Filho de Deus ele passou quando veio a este mundo. Bom, apenas para fazer uma observação aqui oportuna, nessa primeira parte eu vou evitar entrar em algumas informações técnicas sobre a origem do Natal, algumas informações referentes a essa festa. Numa segunda apresentação eu vou tratar mais de algumas questões técnicas. Nessa primeira parte eu vou procurar embasar diretamente aqui em textos no Novo Testamento. Bom, então esse é o sentido e a importância dessas narrativas. Somente isso. Não está sendo instituído ali, ou ninguém está ordenando que o nascimento de Jesus seja celebrado anualmente. Todas as festas, e o Natal é uma festa tradicional, não tem fundamento e não tem origem ali no Novo Testamento, e daqui a pouco nós vamos apresentar alguns argumentos. Todas as festas celebradas pelo povo de Deus, lá no Antigo Testamento, elas rigorosamente tinham o amparo na vontade de Deus. Vamos pegar uma dessas festas, a festa da Páscoa. Era celebrada uma vez no ano, onde eles participavam ali do prato principal, que era o cordeiro, e era uma festa que servia como um memorial para eles lembrarem da saída do povo de Israel lá do Egito. Então, essa festa ela foi instituída e deveria seguir um padrão rigoroso para ser celebrada anualmente. E no Novo Testamento, qual é a festa?
Natal, segundo esses religiosos que celebram essa festa, é uma festa que tem como propósito principal lembrar de Jesus, lembrar do nascimento, celebrar o nascimento de Jesus. A pergunta crucial é: quem ordenou tal celebração? Onde está o texto no Novo Testamento mostrando que os apóstolos, mostrando que até mesmo Jesus, durante o seu ministério, celebrou a data do nascimento dele? Ora, se essa data foi tão importante, a título de celebração, onde está o texto que mostra Jesus celebrando o nascimento dele com os apóstolos? Eu desafio o pastor Silas Malafaia, pastor evangélico Silas Malafaia, a mostrar esse texto. Onde está o texto mostrando essa celebração, Jesus celebrando o seu nascimento com os apóstolos? Onde está o texto, após o estabelecimento da igreja, principalmente o apóstolo Paulo, que trabalhou nessa fase de divulgação da igreja e da edificação da igreja, ou seja, a transmissão de conhecimentos que promovessem o crescimento espiritual dos convertidos? Onde está o texto na carta do apóstolo Paulo mostrando essa prática, mostrando essa celebração entre os cristãos, entre os membros da Igreja de Cristo? Eu desafio, então, o pastor Silas Malafaia a mostrar e citar este texto. Pegar Mateus 2 e Lucas 2 e colocar como base para celebrar essa festa é algo que carece totalmente de sustentação. Nós temos que tomar muito cuidado com as tradições. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Será que essas pessoas do mundo, esses religiosos, especialmente pertencentes ao catolicismo, será que eles realmente estão comprometidos com a palavra de Jesus? Será que eles realmente se limitam a obedecerem o que Jesus estabeleceu aqui no Novo Testamento? Será que eles realmente obedecem os termos da nova aliança? A Bíblia, o Novo Testamento, nos ensina que nós não devemos ultrapassar a sã doutrina. Vamos lá em 2 João, versículo 9. 2 João, versículo 9. Olha o que diz esse texto, que é referência para o cristão. 2 João, versículo 9. Diz assim: Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Então o que significa isso? Permanecer nessa doutrina, permanecer no que Jesus ensinou. É não ir além do que está escrito aqui no Novo Testamento. É não ir além do que Jesus ensinou. Ele veio da parte de Deus, trazendo as palavras de Deus, trazendo o que Deus julgou como fundamental para aqueles que iriam entrar em aliança com Ele por meio de Jesus. Observa lá em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, do versículo 48 até o 49. Olha o que diz: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia.
porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Quando nós vamos oferecer algo para Deus, ou celebrar algo para Deus, primeiro, tem que vir de Deus. Não é o homem que define o que pode e o que não pode ser celebrado, o que pode e o que não pode ser oferecido para Deus. Quem define é Deus. E essa festa, nominada Natal, ela não vem de Deus. Ela tem origem no catolicismo apostólico romano. Trata-se de uma tradição humana. Jesus jamais ensinou, Jesus jamais celebrou o seu nascimento, Jesus jamais permitiu que os apóstolos o fizessem. Observe lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o cabeça da igreja, pastor Silas Malafaia. Jesus, ele é o cabeça. É ele quem ordena, é ele quem estabelece o que a igreja deve ou não celebrar. E jamais, os apóstolos jamais celebraram o nascimento de Jesus. O próprio Jesus jamais celebrou o nascimento dele com os apóstolos e com os seus discípulos. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus jamais ensinou essa prática. Essa prática de celebração do Natal não foi ordenada e não tem o aval do Filho de Deus. E nós, membros de igrejas de Cristo, não devemos ultrapassar a sã doutrina. Nós não devemos ir além do que Jesus ensinou. Cuidado com as multidões. Cuidado com as multidões. O caminho é estreito e são poucos os que acertam com esse caminho. O personagem principal, Jesus, ele não está presente nessa festa. Ele não está presente nessa celebração. Mas você pergunta, mas e aí? Qual que é a festa? Qual que é a celebração que Jesus instituiu? A ceia do Senhor. Ele manda, ele ordenou que fosse celebrada, anunciada a morte dele. E não o nascimento dele. O nascimento dele, claro, evidente, foi importante. Mas a morte é a referência. É na morte dele na cruz, é a partir da morte dele na cruz, da ressurreição, que nós passamos a ter vida. É a partir daquele momento que o sangue dele é derramado na cruz, foi derramado na cruz, que nós passamos a ter vida espiritual, perdão, melhor dizendo, o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Celebração do Evangelho, a celebração da morte dele. Observa o que ele fala lá em Mateus, capítulo 21, Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele instituiu no lugar da Páscoa hebraica
onde eles consumiam um cordeiro, ele instituiu a ceia do Senhor. Os discípulos de Jesus participam única e exclusivamente, celebram única e exclusivamente a ceia do Senhor. Nós, membros de igrejas de Cristo, todos os domingos, todo primeiro dia da semana, nós celebramos a ceia do Senhor. Esse texto, a explicação ou a aplicação dele, está lá em 1 Coríntios 11, e eu creio ser de grande importância nessa discussão. Porque o apóstolo Paulo está falando agora dentro da realidade da igreja de Cristo. Dessa celebração após o estabelecimento da igreja. E ele vai falar de forma clara que deve ser celebrada a morte e não o nascimento. Observa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Observe, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Onde que Jesus manda celebrar o nascimento dele uma vez por ano? Onde que o cabeça da igreja deu essa ordem? Qual o texto que mostra os apóstolos aí, os primeiros cristãos, após o estabelecimento da igreja, celebrando essa festa? Não tem fundamento na palavra de Jesus. E cristão é aquele que se fundamenta na palavra de Jesus. É aquele que se mantém fiel aos ensinamentos do cabeça. É aquele que se mantém fiel à sã doutrina. Não avança nem um passo além do que a sã doutrina define ou determina. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, essa celebração, a ceia do Senhor, que é um momento de festa para os cristãos, é um momento que deve ser anunciada a morte do Senhor. Nós ganhamos vida a partir da morte de Jesus. Então, cuidado aí, eles estão indo na contramão. Essa celebração do Natal, ela pode ser agradável aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ela é reprovada, ela não tem sustentação. Então, para nós encerrarmos essa primeira parte, gostaria de ler um texto. Talvez você que celebra o Natal, está até celebrando com boa vontade, com bom coração, mas está indo contra a palavra de Deus. Está indo além do que Jesus ensinou. Os apóstolos e o próprio Jesus jamais o fez. E nós também não devemos fazê-lo. Então nós, quando nós formos oferecer algo para Deus, tem que ser através de Jesus. Está lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, ou primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, tudo que eu for oferecer a Deus tem que estar de acordo com a palavra de Jesus. Lembre-se lá de Mateus 28, 19 e 20, ou Mateus 28, do 18 ao 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. A prática do Natal não, a celebração do nascimento não foi ordenado. E nós não podemos pegar textos isolados e, a partir da leitura desse texto, levarmos ou oferecermos algo para Deus. Isso não condiz com o contexto da nova aliança, com os termos do Novo Testamento. Sejamos fiéis a Jesus. Sejamos fiéis ao cabeça da igreja. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto lá em Levíticos. Lá em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 2, que diz: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tudo que os hebreus, os filhos de Israel, faziam era fundamentado na lei, rigorosamente fundamentado na lei. Então, o Nadab e o Abiú, que pertenciam àquela família sacerdotal, eles levam fogo estranho na presença de Deus. Olha o que diz, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho o menor receio, e na autoridade em Cristo concedida a um evangelista, eu digo com toda tranquilidade: a festa do Natal é fogo estranho. Estão levando fogo estranho na presença de Deus. Não compactuem com essa festa. Não entrem nesse clima. Não se preocupem em estar na contramão da multidão. Seja fiel ao que Jesus ensinou. Aliás, para finalizar, eu vou citar aqui 2 Timóteo, capítulo 4, que diz, a partir do versículo 1, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Líderes religiosos, líderes evangélicos, querem harmonizar essa festa do Natal com a palavra de Deus. Não há como harmonizar essa prática, essa festa com a palavra de Deus. Não tem sustentação. É ir além do que está escrito. E aqueles que compactuam com essa festa estão agindo de forma desagradável a Deus. Penso que alcancei o meu objetivo de refutar
o pastor evangélico Silas Malafaia e todos que pensam da forma como ele pensa, me encontro à disposição para debater, se quiserem, essa questão. Não vamos ultrapassar a sã doutrina. Fiquemos com o que está escrito e registrado no Novo Testamento. Vamos encerrar fazendo uma oração. Bondoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pela mensagem do Evangelho, a mensagem mais poderosa do Senhor para o homem, a única mensagem que pode levar o homem para a eternidade na Tua presença. Obrigado pelo sacrifício remidor que o Senhor permitiu que o Seu Filho sofresse lá naquela cruz. Obrigado pela ressurreição. Na ressurreição, é na morte ali que nós temos a remissão dos nossos pecados. É no Evangelho que nós ganhamos vida. É no Evangelho que está o Teu poder para salvar o pecador. Obrigado por Jesus. Obrigado por permitir que sejamos parte do Teu reino. Obrigado pela fé que foi manifestada através da obra redentora do Teu Filho. Obrigado, abençoa a todos que querem realmente se limitar ao que está escrito no Novo Testamento, todos aqueles que estão batalhando pela fé que foi entregue aos santos. Obrigado e nos ajuda para que possamos ser fiéis a Jesus, o cabeça da igreja. Em nome de Jesus, o Seu Filho amado, nós oramos. Amém. Muito obrigado e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.